Olá, vamos começar a aula de hoje falando sobre o louco. Ele pode ser representado pelo arquétipo da criança, pelo puer, aquele lado pueril, infantil que há em nós, às vezes mais próximo de nós, às vezes mais distante, mas que sem isso é difícil a gente iniciar alguma tarefa, é difícil a gente sentir vontade, curiosidade para se jogar no mundo, tá? Algo que eu sempre falo em defesa do louco é que o nome o louco, ele não é bacana, né? O louco, ele não deveria se chamar o louco. Não que o louco seja algo ruim, né? Loucuras, quando fazemos loucuras, essas coisas são atitudes fundamentais na nossa vida e inesquecíveis. Mas o louco fala um pouco disso, sim, mas o louco, ele deveria ser o ousado, ele ousa, ele se joga. Então, quando sai esse arcano, essa carta, numa resposta final, no que ajuda, ele está falando, se joga, vai com tudo. Vou contar uma historinha aqui dessa carta, tá? Esse rapazinho, ele viveu numa gruta a vida inteira. A gruta era toda fechada, ele não sabia que tinha uma vida lá fora. Um belo dia, ele senta, encostado na parede, começa a cair uma areiazinha e entra ali uma fresta de sol. Ele nunca tinha entrado em contato com o sol e ele começa automaticamente a cavar. Ele vai cavando e ele se surpreende porque tem um mundo lá fora. Tem algo que ele não imaginava nunca que poderia existir. Instintivamente, ele se lança, só que ele está no alto da montanha. Aqui, olha, né? Como mostra a carta, ele vai. Em alguns baralhos, no tarô de Marcela, no tarô de Marsella, no Waite, existe um cachorrinho que puxa a calça dele, que morde o calcanhar, né? Provavelmente esse cachorrinho, ele estaria alertando o nosso amigo de algum perigo. E aí ele, né, como ele muito encantado, eufórico com aquela descoberta, ele se lança e ele para pensar e hesita. Ele fala, nossa, eu vivi aqui nessa gruta a vida inteira. Eu estou encantado com esse mundo aí fora e eu quero ir para o mundo, quero conhecer. Mas se eu for para o mundo, se eu me jogar daqui, né, ele estava no alto, se eu me jogar, eu com certeza vou morrer. Eu vou para o desconhecido, eu vou morrer. E aí ele volta. Só que a descoberta, aquela entrada do sol, aquele ato, né, de luz, de iluminação, de uma consciência não tão clara, mas que leva ele a ser curioso, leva ele a dar continuidade ali, escavando, né, para descobrir que tinha um mundo lá fora, é uma experiência transformadora. Então, ele não é mais aquela pessoa antes de fazer essa descoberta, ele não é a mesma pessoa. Então ele volta para o lugar seguro, ele está ali, mas não sendo mais a mesma pessoa, ele começa a se sentir entediado e ele pensa, tudo bem, se eu me jogar, pode ser que eu morra, até provavelmente eu vá morrer, mas se eu continuar aqui na segurança, sabendo que tem um mundo lá fora, eu vou estar vivo, vou estar em segurança, mas estarei morto. Olha só, isso dá o que pensar na nossa vida, né? A gente falou ali no vídeo introdutório sobre evocar o arquétipo, né? Não é uma sessão espírita, não tem nada disso. Tem a ver com a gente estudar alguns temas e a gente poder entender na nossa vida o que precisa se manifestar, em qual aspecto da minha vida que eu estou precisando ousar, que eu estou precisando enlouquecer, que eu estou precisando fazer diferente, inovar.
né? Então o louco ele traz isso. E aí ele se joga. E quando ele se joga, qual é a surpresa? Tem uma equipe ali de socorristas com uma cama elástica embaixo e então ele cai na cama elástica e ele vai para a vida, né? Essa é uma história criada, é uma história inventada, mas que tem muito a ver com a nossa vida no sentido daquela energia genuína, quando existe algo que te faz ir, que uma força instintiva que quando você vê, você foi inocentemente, sem pensar muito, e aquilo dá certo e poderia ter sido muito arriscado, poderia ter dado muito errado, mas deu certo. Caramba, como é que é, né? Tem um amigo que ele é antropólogo e estudioso do tarô e eu vou usar uma frase dele, Renato, sua licença, que pro louco que é maravilhosa, que fala do estar pronto e disperso. De alguma forma, a gente já está pronto e quando a gente esquece, uma situação acontece e a gente é impelido a dar conta daquilo sem saber direito como fazer, mas se a gente soubesse, de repente, todo o trabalho que vai dar, talvez a gente não topasse. Então a gente precisa ir de um modo mais curioso, como uma criança, mais ingênuo mesmo, para se lançar. Então o louco ele fala disso, ele fala da jovialidade, ele fala, quando a gente for passar na mandala, ele fala de boa saúde, isso independente da idade, essa jovialidade. Tem pessoas de meia idade, tem pessoas bem mais velhas que são muito joviais, tem pessoas que são infantis, aí no aspecto negativo do louco teria um aspecto infantil, teria o aspecto da irresponsabilidade, teria a questão da dificuldade do compromisso, né? Então, existe um livro que eu utilizo, que tem palavras-chave que eu acho bem interessante. Esse livro para as palavras-chave são bem interessantes, é um livro bem interessante, tá? Que é esse daqui, A Vida pelo Tarô, da Adriana Castrup. E eu vou falar as palavras-chave no sentido positivo do louco, tá? Liberdade, independência, novidade, surpresa, capacidade de lançar-se, otimismo, inocência, alegria, brincadeira, criatividade, originalidade, desapego, sensibilidade, livre expressão, inspiração, aventura e despreocupação. Então vamos aprofundar o arcano do louco abrindo uma mandala, tá? Então é um jogo aleatório para a gente poder entrar em contato com ele nos diversos setores. Então a gente vai entrar em contato com o louco. Então o louco no centro da mandala, numa mandala que ela estaria pegando do hoje, pegando um apanhado da vida da pessoa. Então a pessoa tem 30 anos, a gente está pegando ali 30 anos da vida da pessoa, mas a carta central ela está trazendo a energia que a pessoa traz, a energia que é essencial para essa pessoa, ela precisa ser realizada e é algo que vai atravessar esse indivíduo pela vida toda. Por mais que daqui a 6 meses a gente jogue e saia outra carta no centro e aquela carta ela vai estar mais forte na regência, mas a carta da pessoa é sempre aquela central da primeira mandala, tá? Então o louco como centro, ele falaria do quê? Da leveza, é uma pessoa que ela deve tentar sempre manter o coração tranquilo e não vai ser difícil para ela isso, né? Então não guardar mágoa, não guardar rancor, segue, entrega para o universo, entrega para o espiritual,
que vão dar conta, e siga a sua vida com um coração puro, com um coração tranquilo, né? O coração das crianças. Não que as crianças não façam as suas perversidades, né? Lógico que fazem, mas elas seguem. Aquilo é mais para experimentar do que para fazer uma maldade ali, né? Consciente, tá? Então, esteja né, ali linkada com você, com os teus instintos, o que está sendo demandado de você. O louco fala da ousadia, então enlouqueça, isso é positivo. Em outro aspecto, a gente tem que falar, mesmo que a carta não esteja invertida, a gente tem que falar de todos os aspectos e dos negativos também. A gente vai ver uma questão, nessa questão de experimentar e às vezes de ir no impulso, ali às vezes excessos, né, ou uso abusivo de alguma droga, de álcool, ou alguma questão meio kamikaze, eu quero experimentar alguma coisa, mas como de repente eu também não estou pensando muito nas consequências, eu me lanço em relações destrutivas, eu vou ali puro demais e também de algum modo eu posso cair em ciladas, né? Pode ser uma carta um pouco kamikaze. Então tudo a gente tem que balancear, nem uma polaridade ali completamente unilateral e nem outra, né? Então aquilo tá bem, vamos ali usando aquelas potencialidades, mas sempre atento para a gente não cair no lado sombrio, tá? No lado negro da força. Então, o louco aqui fora, eu vou trocando as cartas, que o objetivo não é analisar o jogo, mas sim poder falar do máximo de posição, né, possível e das características do arcano em cada carta. Então, aqui fora, como é que essa pessoa é vista? É vista como alguém que de repente não tem tanto compromisso assim com a vida, né? Larguei tudo e vou, né? Não tem aquele larguei tudo e fui fazer pulseirinhas, miçangas, né? Fui morar, larguei a faculdade, larguei o trabalho e fui ser andarilho, fui morar no Nordeste, numa praia maravilhosa, e daqui a pouco saí do país e estou me virando e estou ali, e alguém que é cheio de história para contar, que é muito interessante, que tem uma riqueza interna bacana, mas também sem um compromisso, né? Para onde o vento soprar, vai indo, aquela folha vai indo assim, então é visto desse modo, mas como uma boa pessoa. O louco no financeiro, como seria? O louco no financeiro fala não é uma carta ruim para dinheiro, tá? Dependendo se a pessoa for uma pessoa numa jogada, saiu ali, porque aí a gente não está falando de uma impressão, né? Então a pessoa saiu louco no dinheiro e assim, se fosse um jogo numa prospecção de hoje até daqui a 6 meses e saiu louco para quem está se consultando, poderia ser até arrisque um pouco mais, né? Corra um certo risco, não completamente, você não vai pegar toda a tua economia de uma vida inteira e vai botar numa coisa só, mas assim, se for uma situação que precisa de um risco, vá. Será que tem que estruturar melhor o dinheiro? Você está conseguindo juntar dinheiro? Quais são os seus objetivos? Então ouse, mas tenha metas, tenha objetivos também, tá? Posição 3, normalmente, assim, eu vou seguir aqui, porque a gente está começando a lidar com a mandala agora, mas a posição 3 é a posição que eu falo por último, porque aqui o consulente ele já tem que falar, eu tenho que perguntar, tem alguém do signo tal ou com essas características na sua família, vivo ou morto? Lembra que a gente falou sobre isso? Então a pessoa tem que falar, ela tem que identificar para a gente poder entender o que vai acontecer aí na mandala dos próximos 6 meses. Então o louco, cada carta ela tem uma regência astrológica, que a gente não vai se aprofundar em astrologia, até porque eu não sou astróloga e não teria como me aprofundar. Esse não é o nosso interesse, mas isso é mais um recurso de identificação dentro do estudo do tarô. Então o louco é uma carta regida por Urano. Urano é o signo, o planeta que rege Aquário, né? Que transgride, que é um signo de vanguarda, que tem uma visão altruísta ali, é um excelente amigo. Então o louco ele traz esse aspecto da transgressão também, mas é uma carta que ela tem uma pegada muito
pisciana também, tá? Às vezes o pisciano, a gente quando falou dos excessos ali, de repente do uso abusivo de alguma substância, né? Talvez uma substância ilícita, e aí ele quer experimentar porque ele quer transgredir. Então lá tem regra aqui, ó, vamos transgredir, vamos experimentar, vamos ver qual é. E aí ele se emburaca ali e depois para sair, meio areia movediça, a coisa fica complicada. Às vezes nessa questão do se lançar, do se jogar, pode entrar em alguma relação tóxica, né? Em alguma coisa. E ali então o louco ele tem um pouco essa pegada, esse coração puro. Então tem um quê meio pisciano, tá? Aquele pisciano que às vezes tem todo aquele potencial, tem toda uma espiritualidade, mas que precisa vir para o mundo, precisa objetivar, precisa coagular, precisa materializar as coisas, ter objetivos, senão se perde, né? Tá? Então aqui, quais seriam os signos? A gente, né, perguntaria, tem alguém na sua família do signo de Aquário ou do signo de Peixes? E aí a pessoa vai identificar. Não sei o signo de ninguém da minha família, então esquece, não precisa procurar no Facebook quando faz aniversário, nada disso, tá? Você vai falar das características, quem é assim, 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 aí às vezes tem alguém que é libriano, que é leonino, que tem essas características, então tá falando dessa pessoa, você identifica e nos próximos 6 meses vocês vão fazer algo juntos, e aí quando a gente tirar a próxima mandala, né, no caso, aí a gente vai identificar o que vai estar sendo, pode ser uma viagem, pode ser estava brigado, vai fazer as pazes, pode ser uma comemoração de família, pode ser trocar uma ideia, pode ser romper, então seria isso. O louco em casa é aquela casa assim meio bicho grilo, né, uma casa que é confortável, as pessoas se sentem bem e aquela casa é bem bicho grilo mesmo. Ou pode indicar, a gente falando da casa está falando disso, pode falar que a pessoa está para se mudar. Por quê? Porque ele está com o pé dentro e com o pé fora. Também o louco é a carta 0 ou 22. Então 22, a casa antiga está ficando para trás e está vindo uma casa do zero. Eu estou zerando, eu vou começar, iniciar num novo lugar, num novo bairro, né, numa nova residência. Pode falar também de alguém que está em vários lugares, né? Então a pessoa está 3 dias na semana em um lugar, 2 dias em outro, está na casa dos amigos. Ele, em alguns baralhos, o louco, ele tem uma trouxinha, né? Tem ali um andarilho. Então a pessoa tem aquela trouxinha para lá, ela se vira, ela precisa de pouca coisa, né? Tem uma calça, 2 blusas, vambora, tá? Então o louco pode falar de algumas coisas assim em relação à casa. Então pode ser algo novo que eu estabeleça depois ali, que eu fixe naquele lugar. Pode estar falando de uma transição ou pode estar falando de alguém que está transitando né, por aí sem um pouso certo. O louco na casa 5. Então aqui a gente vai precisar avaliar a casa 5 com a 7 e a 8. Então a roda da fortuna na 8 estaria falando que, então essa pessoa, né, que eu supostamente estaria jogando, que ela né, tem uma vida amorosa movimentada, ou ela está numa relação fixa e tem altos e baixos, ou ela está numa vida amorosa que está movimentada, entra, sai, conheço uma pessoa, daqui a pouco aquela pessoa me apresenta outra e tá bacana, tá? Não tá ruim, aqui mostra um movimento. Aqui tem alguém que quer algo mais fixo com essa pessoa, ou se já existe uma relação, tem alguém bem comprometido com essa pessoa, tá? Mas que a pessoa que tá aqui tá com um pé dentro, um pé fora, ou é aquele que assim, estamos ficando, você acha que estamos namorando, para mim estamos ficando, e pode até começar, pode ser que inicie um namoro a partir dali, né? Que o louco ele pule ali do penhasco e se lance na relação. Então vamos aprofundar isso, eu quero conhecer mais, vamos ver. Pode começar no âmbito mais da curiosidade, do ver qual é, e de repente a pessoa vai se apegando, vai se aprofundando, tá? Se o consulente tá aqui na casa 5 com os enamorados,
ele tá ali na dúvida. Tem algumas pessoas, né? Tem ou a dúvida entre começar ou continuar, ou tô aqui, tô namorando, mas eu caso. Tem alguma escolha que ele tem que fazer. E aqui existe o louco. O louco, ele tá falando do quê? Ele tá falando de alguém que é meio solto também, tá? Pode ser um padrão. Mas por que eu faço de errado? Por que eu não consigo estabelecer uma relação com ninguém? Às vezes são as escolhas, às vezes a pessoa pluga em pessoas que são pessoas que não querem se vincular mesmo ali, e fica aquele eterno ficante. Então tem um ficante que é ficante há 10 anos, tem outro que nos 5 anos para cá também veio, e aí todo mundo é ficante e a coisa lá não vai ali para valer. Não que isso seja ruim, né? Mas aqui no caso a pessoa está achando que é. Então, o louco, ele fala disso, ou um padrão ou uma pessoa, tá? E o louco também pode ser alguém mais novo. Então, pode ser alguém que tem um espírito jovem, independente da idade cronológica, mas pode indicar que você vai se relacionar com alguém mais jovem ou da mesma idade, mas que parece que é 20 anos mais jovem. Às vezes tem isso também, tá? Até infantil mesmo, assim, né? O louco, ele traz uma questão da sexualidade. Então, o louco, ele pode trazer tanto para quem está jogando quanto para esse padrão da pessoa que está se relacionando, a questão da bissexualidade ou de experimentar uma relação nova. Mas eu sou hétero convicto, mas aí surge uma pessoa que de repente aquela pessoa específica, somente ela te toca de um modo diferente e você se relaciona com ela, experimenta uma relação de repente diferente do que estava ali no teu padrão. E uma vez que acabe, de repente você segue continuamente ali, né, na tua retidão, ou não, pode ser que transforme. Então o louco, ele também fala disso, tá? Dessa possibilidade, né, de questões ali de bissexualidade, né, ou de homo, tá? Assim, então fala desse momento da descoberta de sexualmente se abrir para experimentar coisas novas, se abrir, tá? Principalmente na casa 8. O louco na casa 8, ele fala muito disso, porque essa questão da curiosidade, aqui no tarô mitológico, essa figura é representada por Dioniso, né, que é o deus estático, é o deus do êxtase. Então Dioniso, ele nos romanos ali representando por Baco, que é o deus do vinho, e também a palavra bacanal vem daí, né? Não está sugerindo que a pessoa vá ali então para o clube do swing, nada disso, mas pode ser que aconteça sim, tá? Então é um momento propício para a pessoa realizar as fantasias dela aí, ok? Voltando para a casa 6, estudos e saúde. Saúde, o louco na saúde é muito bom. Então o louco, ele fala para a pessoa assim: se cuida, tá tudo bem, você foi ao médico, você tá... seus exames estão em dia? Tá em dia, tá tudo ótimo, pressão 12/8, tudo bacana. O louco não tá dizendo que você tá com problema mental, que você tem outras cartas que vão falar de ansiedade, vão falar de depressão, vão falar de instabilidade emocional, de ansiedade, mas não essa, tá? Pelo contrário, ele está bem tranquilo. E em termos de estudo, pode ser um início, pode ser uma dúvida, esse pé dentro, esse pé fora, ou pode ser uma pessoa que não está fixada mesmo a nada, tá? Que deixa a vida me levar, a vida leva eu. Também, agora que eu citei essa frasezinha dessa música, tem uma frase que é a frase clássica do louco, que é assim: o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Então, existe o benefício da ignorância. Quando a gente ignora algumas coisas, nossa, aquilo deu certo, mas poderia ter dado muito errado, só que eu não sabia disso. Então, até esse momento, no mago muda a configuração, mas até esse momento, né, eu tô distraído, tô ali, mas parece que tem uma proteção espiritual, que as coisas elas se arranjam, as coisas dão certo. Se não dão certo, pelo menos a pessoa não cai num buraco radicalmente, tá?
Em relação à espiritualidade, como a gente estava falando agora, espiritualidade e o psiquismo é uma carta do coração puro, é uma carta de uma conexão boa com o divino que há em nós, né? Essa questão do êxtase mesmo. Quantos rituais de cura, né? Às vezes com alguma planta, com algum alucinógeno, com algum, né? que te traz para um estado alterado de consciência, ou às vezes com um mantra, às vezes numa meditação. Tudo isso tem a ver com essa questão do êxtase, né? Do aqui e agora, de uma experiência com o divino. É uma carta muito boa no espiritual. Então fala que o espiritual da pessoa tá bacana, que a pessoa tá protegida, que tá legal, e fala para ela se lançar. Em termos de vida, você tá entrando numa fase nova, o antigo tá ficando para trás, e vamos ver o que tem conforme for aparecendo, conforme as situações forem se configurando. Você vai administrando, vai vivendo e depois conta pra gente. Seria isso, tá? O louco no trabalho pode ser uma pessoa que trabalha com freela, pode ser uma pessoa que não trabalha, tá? E que de repente pode ser aquele eterno adolescente, sabe? Aquele adolescente 40, 50 anos, tá na casa dos pais, assim, aí tá descobrindo o que ele quer fazer, essa faculdade não tão boa e tal. Então a gente falou desse arquétipo do puer, né? Dessa questão da criança, do pueril. Esse arquétipo a gente pode viver se eu tenho uma profissão. Então eu entendo bastante do tarô. E aí eu vou começar a mexer com um oráculo que eu nunca vi. Então, quando eu for começar, esse arquétipo da criança, ele vai estar constelado ali. A gente precisa disso para ser curioso, para estudar, para ter saco de às vezes acordar cedo e ir para um curso e estar ali. Se a gente não tiver toda essa energia, a gente não faz, não começa, não empreende ali, tá? Agora, também existe o puera eternos, é aquela eterna criança, aquele que ninguém é suficientemente bom para assumir um compromisso, nenhum trabalho é suficientemente bom, eu mereço mais, eu tô ali, tem sempre uma desculpa. Às vezes a gente merece mais mesmo, mas às vezes tem uma desculpa para a pessoa não dar continuidade, para não assumir, para não se comprometer. Então é o arquétipo da criança, onde a pessoa não consegue desenvolver para ser pai, né? Para daqui a pouco ela poder passar ali, ela aprendeu e ela pode passar, ela está dando continuidade, ela sabe cuidar. Não, ela precisa eternamente ser cuidado, e tudo é sem graça, tudo é ali. Então isso às vezes não é legal. Então o louco no trabalho às vezes pode ser assim, ou pode ser visto como uma pessoa criativa, como uma pessoa que inicia projetos, como uma pessoa que se joga, como alguém bacana. O louco é uma carta, por todas essas características, para quem trabalha com arte, para quem trabalha com criatividade, é uma carta excelente. Ah, mas fulano é de exatas, fulano é engenheiro, sai a carta do louco no trabalho. Então, assim, a carta do louco no trabalho poderia falar assim, tente ousar um pouco aqui, ou pode dizer que a empresa ela está passando por alguma transformação, tá? Eu posso, de repente, fazer um curso e atualizar, tem uma coisa nova que eu posso implementar, poderia ser assim. Caso fosse um engenheiro, né, tá ali e sai o louco no centro, a gente vai casar a carta central com todas as cartas de todos os setores. O que mostraria? Tá ali no trabalho, tá na engenharia, pode estar satisfeito ou pode estar entediado, mas com o louco no centro fala que a pessoa precisa de coisas diferentes. Então essa mesma pessoa, ela pode buscar um hobby, ela pode buscar fazer uma aula de música, ela pode fazer uma aula de desenho, ou não aula, ela pode ali ela sozinha em casa começar a mexer no instrumento, começar a desenhar, começar a dançar e por aí vai. Louco nos inimigos ocultos. A gente já viu
que é essa parte da negligência, uma falta de cuidado às vezes com o outro, porque não pode, porque não amadureceu, e às vezes falta de cuidado com a própria pessoa, né? Se lançar em situações perigosas, é um descompromisso, é algo que é bonitinho no começo, mas que depois cansa, né? E o louco também, voltando para aquela história do rapazinho na gruta, o que acontece? O resultado final, então ele tem a descoberta, ele vai, só que ele hesita e faz ele muito bem e ele retorna. Então ele retorna, ele não tinha argumentos para se lançar, ele foi se lançar ali automaticamente numa euforia. Quando ele volta por medo de se machucar. Ele começa a pensar, quando ele pensa, ele vê que então, se ele continuasse ali, ele também estaria morto em vida, seguro, e a vida assim não valeria a pena. Ali ele cria um argumento, ali ele cria um embasamento para se lançar, mesmo que tudo desse errado. Olha só, né? Caramba, mas será que eu mando aquela mensagem, mando aquele WhatsApp, assim? Não importa a resposta, eu vou mandar porque isso vai fazer bem para mim. Isso precisa sair de mim. O que a pessoa vai fazer, que se dane. Então, ouse. Aqui nos Inimigos Ocultos, tirando essa parte da negligência, da infantilidade, tudo que a gente já viu, existe a questão do medo, tá? Duas cartas muito comuns de estarem nessa 11ª posição são a carta do louco, assim, o medo do novo. Quem não tem? Todo mundo tem, né? E a carta do mundo, que é a carta do crescimento. Então a gente tem medo não de crescer, né? O louco é criança, então vai crescer. Não. O louco, o mundo, ele fala de mais responsabilidades. A vida, ela tá te promovendo, ela tá te dando mais responsabilidades porque hoje você é grande, né? Então falaria disso em todos os sentidos, mas quando for ali no finalzinho do nosso curso, a gente vai aprofundar nisso, tá? Então aqui você pergunta para a pessoa se está com medo de alguma coisa, está ali, o que de novo vai, e encoraja a pessoa a criar recursos, argumentos para que ela possa se lançar. E o louco, no presente que o universo te dá, é proteção espiritual, se jogue na aventura, a vida ela precisa ser vivida, você não está aqui a passeio, enlouqueça, ok? Então, até o próximo encontro.